Ao vivo, hein? Estamos chegando para mais uma live. Boa noite para você, boa noite a todos que sempre estão acompanhando a gente. Um abraço especial aos meus parceiros pontuais da Smart Play. Abraço para o Matias, assistência técnica especializada em celulares, notebook, smartphone. Fica lá na Azevedo Soares 467 no Tatuapé. Um abraço pessoal da Diamore, sempre com a gente também nas nossas lives. Unidades Anália Franco, unidade Anália Franco, unidade Tatuapé. A Diamore Pizzaria, lembrando que essa semana tem o dia da pizza, hein, na sexta-feira. Pessoal da Zil Pasquale também, Zil Esfirra Bar, lá ó, além de esfirras maravilhosas, quibe sensacional, também tem as feijoadas, a feijoada de as quartas e sábados. Espetacular. Um abraço pro Renato, pro Rafa, para todo mundo lá, tá? Bom, pessoal, hoje nós teremos aqui com a gente um cara que foi zagueiro, estiloso, bravo, chegava junto. Bom, é o Estevan Soares. Um abraço para Adriana Dias, pro Gui, pro Felipe Betti, pro Pérez, pro Renato Mandetta, pra Nilza, pro José Ricardo, pessoal acompanhando a gente aqui nas nossas lives. Hoje, então, é com o Estevan Soares. A gente já vai fazer um convite pro nosso Estevan. Vamos ver como que ele vai aparecer aqui pra gente. Já enviei o convite. Falopa também está aqui com a gente. Marcos Falopa, meu convidado da próxima sexta-feira, hein? Tem muita história também, o Marcos Falopa. Você vai ver o cara que viajou o mundo aí pela FIFA. Falopa. Um abraço pro Figueiredo, Maurício Figueiredo, o nosso doutor Fígaro. Klaus também está aqui com a gente. Fênic, é isso? Fênic. Vamos ver se o Estevan está chegando aí para falar com a gente. Alô, Estevan Soares, apareça para falar com a gente por aqui. Valeu, Maurício, um abraço. Maurício Figueiredo, Dr. Fígaro. Quer dia tem uma live com ele para falar sobre os trabalhos que ele faz também. Aí você tem que ver que trabalho legal que faz o Maurício. Cadê o Estevan? Será que já está por aqui? Alô, Estevan Soares. Estevan, mais um convite para o Estevan. Carol Soares está entrando também. Carol. Olá, Estevan. Oi. Vamos ver. O vídeo está aqui, a live continua no ar. Estamos esperando o Estevan Soares. Fala, Klaus, tudo bem? A gente já tem o Estevan Soares, tá? Tem muita história para contar aí. O Estevan, belo treinador, foi um grande zagueiro, tem alguns títulos importantes. Vamos ver, agora vai. O Estevan está falando que já está por aqui. Alô, Estevan Soares, está chegando o nosso convite por aí. Alô, Estevan. Olha minha camisetinha aqui. Vou fazer algumas outras, né? Pessoal que tem uma lojinha de camiseta para estampar camiseta aí, fala comigo. O Anderson Lima vai participar? Não, é o Estevan Soares. Grande Estevan, acho que agora vai, hein? Hoje é o Estevan Soares. O convite já foi feito para o Estevan. Estevan. São 20 horas e 35 minutos. A gente vai tentar chegar até as 9. O Estevan está de lado aí, mas a gente vai dar um jeito nisso. Só um minuto, Estevan. Você me ouve? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Será que assim vai? Só um minutinho. Ah, assim melhor para mim, hein?
Vamos ver se o Estevam consegue ficar assim. É melhor, né, filha? A minha assessora, a Luísa Rossi, já está aqui do meu lado. Deixa eu ver se... Oi, Estevam. Recuperou? Ah, Você não tem como deixar em pé o telefone? eu tô com um probleminha por causa do carregador aqui, rapaz. Ah, tá. Vamos ver aqui. Vê se você consegue virar o seu, que o meu tá com Deixa eu ver. problema aqui. Aí, ajeitou. Dá, filha. Melhorou. Assim. Tudo bem, Estevam? Tudo bem, Maurício. E você? Boa noite. Tudo na Tudo paz? bem. Boa noite. Estamos sobrevivendo, né? Graças a Deus aí a gente tem ainda uma moradia, né? Nesses tempos tão sombrios, né? Muito difícil, né? Nessa fase que a gente tem vivido. E você, como é que está encarando essa pandemia aí? Você está falando de onde agora, Estevão? Eu tô aqui de São Paulo, Está em no São bairro de Paulo? Higienópolis aqui, né? Você está onde? Eu estou aqui na Água Rasa, aqui pertinho da Moca, do Tatuapé, na Nós Anália estamos Franco, perto. por aqui. Eu estou aqui do lado do shopping Higienópolis, pertinho, 200 metros, E, centro da aí- cidade. e você tem ficado muito em casa? Como é que está a tua rotina aí? Ah, saído apenas para treinar, né? Para ir para Barueri e lá com toda a segurança do mundo no nosso CT, do Oeste, tranquilo. Do resto, não dá para facilitar, né? Nós somos grupo de risco, né? 60 para cima, não dá para ficar dando sopa aí pro meio do caminho, não. Tem que ficar em casa, tranquilo. Estevão, a gente vai contar muita história sua hoje aqui, mas esse trabalho que você está fazendo no Oeste agora, lá em Barueri, é de coordenador, é isso? É, coordenador técnico. Eu assumi uns 15 dias antes da parada, né? Dia 15 de março foi a parada, 16 de março. E é um fato, né? É uma situação até nova para mim, talvez nova no futebol. Eu sou coordenador, né, coordenador técnico, junto com o técnico que é o Renan Freitas e o auxiliar o Lelé, são irmãos. Mas eu fico dentro do campo também durante a semana. Participo de todos os treinamentos, ajudo eles nos treinamentos técnicos, táticos. E no dia de jogo, pelo menos nos 2 jogos né, que fizemos, contra o Santo André, que nós vencemos lá em Santo André, e contra o Botafogo em casa, vencemos por 3-0, eu fiquei em cima. E agora, quando voltar também, dia de jogo eles ficam no banco e eu fico lá em cima, a gente comunicando por celular, por rádio, né? Mas é uma função diferente. É uma função que até então eu não havia exercido. O ano passado eu estive no Guarani por 16 dias como, denominando, né, um gerente de futebol. Lá eu não participava, eu ficava fora, o Carpini que dava o treino, eu ficava de fora. Mas aqui é um pouco diferente. Eu estou gostando muito, até por conta do próprio clube, né, que é um clube muito querido, é um clube familiar, é um clube de pessoas direitas pra caramba, né? A sua diretoria, através do Ernesto, através do Mauro Guerra, através do gestor do clube, que é o Sidão, né? O gestor principal. Então, são pessoas muito corretas e eu estou muito satisfeito. Legal, Estevão. O nosso amigo Marcelo Rosenberg, da Bandeirantes, da TV, está falando aqui. Estevão era meu vizinho, morava ao lado da Brasílio Machado, em Higienópolis. Eu moro na Brasília Machado. O Marcelo mora aqui pertinho mesmo, é isso mesmo. Esse é uma figura. Rosenberg é figuraça. Ô, Estevão, então vamos contar histórias para o pessoal que está acompanhando a gente, porque você é um cara que tem muita história e você é um cara divertido. Você conta a história, a gente. A última vez que a gente esteve junto, já faz um tempinho, né, na TV Assembleia lá, faltou um pouquinho de espaço, porque além de você, estava o Deola, tinha um deputado participando do programa, com o Nilson César, e eu queria te ouvir mais, né? A gente queria. Eu Isso sempre. mesmo. Você lembra disso? Lembro, tô lembrando. Você nasceu em Cafelândia. Onde fica Cafelândia, Estevão? Cafelândia fica
a 420 quilômetros de São Paulo, na noroeste, vai pela Castelo Branco, pega a Marechal Rondon, passando Bauru, 80 quilômetros para frente de Bauru, e fica 22 quilômetros antes de Lins. Seguindo a Marechal Rondon, você passa Bauru, Pirajuí, isso na ordem, Bauru, Pirajuí, Cafelândia, Lins, Promissão, Penápolis, Araçatuba, é a sequência, né? Dá 420 quilômetros, fica entre Lins e Bauru, a metrópole da Noroeste, a Cafelândia. E você nasceu lá e foi criado lá ou foi para outro Não, lugar? nasci, fui criado lá, com mais dois irmãos mais velhos, eu era o caçula, eu sou o caçula, né? E fiquei lá até os 15 anos de idade. Né? Meu Foi, pai veio a falecer há 2 anos atrás, minha madrasta ainda mora lá. Tenho um irmão mais velho que mora aqui em São Paulo, o do meio faleceu há 10 anos atrás, mas saí aos 15 anos e meio de Cafelândia quando eu vim para o Guarani fazer teste, em 72. Meu irmão até então era jogador do Guarani, o quarto zagueiro Bo, me trouxe. Mas Cafelândia é a minha cidade. Cafelândia, apesar de estar fisicamente praticamente há 2 anos, né, que eu fui uma vez só o ano passado lá, né, fisicamente um pouco desligado, tenho, como eu falei, a minha madrasta ainda lá, tenho parentes, mas Cafelândia é até difícil quando eu falo isso, né, para os amigos, assim, é uma paixão muito louca, né, a gente foi criado ali, então, né, o meu coração está em Cafelândia, eu sempre, em todas as oportunidades da minha vida, todos os programas de televisão, onde eu participei, algumas reportagens, onde eu pude falar o nome da minha cidade, enaltecer, isso com muito orgulho, né? Porque eu tenho orgulho de ter nascido lá, de fazer parte da história daquela cidade. e foi muita bola de moleque lá em Cafelândia? Vixe, Maria, eu fui criado nos anos 60 para 70, né? A nossa vida era simplesmente era outro mundo, né? Eu tenho hoje um filho de 15 anos aqui em São Paulo e eu vejo a vida dele né? Tenho mais dois, né? O primeiro casamento mais velho, tenho, né, o Felipe, 34 anos, a Maria Carolina com 31 para 32 e o Murilinho com 15 anos. Mas, mais diretamente agora, eu vejo ele, tem hora que dá dó de ver o menino preso dentro de casa, desce no playground, desce na quadra do prédio. Ou seja, é uma vida completamente diferente daquela que nós tivemos. Além de, sabe, ali, a minha vida até esses 15 anos na Cafelândia, ou até um pouquinho antes, era o quê? Era você ir para a escola, fazia o grupo, que antigamente era o grupo, o quarto ano de grupo, depois o ginásio. Comecei o primeiro colegial, depois no segundo colegial vim embora. Ou seja, saía da escola meio-dia, meio de pouco, almoçava, dava um descanso ali de meia hora, fazia uma lição, alguma coisa, e ia jogar bola. Ia para o rio, perto de casa, nadar, soltar pipa e jogar bola, jogar bola, jogar bola. Depois, quando começou o tempo, jogar voleibol na escola. Eu consegui, em 1970, ser campeão estadual. Olha que coisa, que feito inédito para a nossa cidade. Nós fomos campeões estadual, o colégio que eu estudava, Valdomiro Silveira, campeão estadual de voleibol infantil, aqui em São Paulo, jogos colegiais. Porra. Então, era entre o voleibol e o futebol. E na rua o dia inteiro, nadando no rio, quando dava enchente, ficava maravilhoso, porque o rio transbordava. Cafelândia é assim, duas partes altas. Tem o rio que corta, o rio Saltinho, que vai dar no Rio Dourado, o Rio Dourado deságua no Rio Tietê. E a gente era só isso. Foi uma infância muito bacana, né, muito aberta, muito linda, né? Com a natureza, jogando bola, caçando, buscando manga nos pés, sabe? Essas coisas todas, buscando laranja, roubando laranja lá no pomar do vizinho, pulando cerca para pegar manga na casa dos outros, era isso aí. Muito bacana, eu me orgulho muito disso. E como é que você começou a jogar bola? Você foi para Campinas, você foi direto para o Guarani, foi isso?
eu tenho, né, um histórico. Eu tenho um histórico de família, né? Meu finado pai foi goleiro no Cafelandense, lá no Glória, no Rio Branco de Bitinga. E depois, como eu falei, eu tive um irmão do meio meu que foi jogador de futebol, o Bo, o apelido Bo, Carlos Alberto. Bo jogou no Cafelândia, no Linense. Naquele tempo o Cafelândia estava a terceira divisão ainda. Jogou no Garça, no Marília. Aí veio para o Guarani em 72. Depois do Guarani ele foi para o Comercial de Ribeirão Preto, Atlético de Goiás, Moarama. O cara jogou muita bola, teve uma carreira muito legal. E ele, quando veio para o Guarani, eu havia, em 71, ido fazer um teste na Ponte Preta, eu e mais 3 meninos de Cafelândia. Com 12, 13 anos, nós fundamos um time em Cafelândia, Brucutu Futebol Clube. Brucutu? Desse time foram 3 profissionais que saíram. Eu saí, quem mais? O Cacau, o meia esquerda, meia direita, que jogou no Garça, no Linense, e o Darcy, ponta esquerda, que veio comigo para o Guarani, jogou no Guarani, na Portuguesa do Esporte, jogou no Sport de Recife, ou seja, de um time sub-13. E aí, sub-14 e tal, quando eu recebi o convite de disputar o campeonato amador para o Cafelândia, para a Cafelandense. Eu disputei um campeonato amador de 71 e vim fazer esse teste na Ponte Preta. Eu e mais 3 amigos. Era o seu Mário Juliato, o técnico da Ponte. Eu fui aprovado, o único aprovado, ficamos uma semana, que era para voltar em janeiro de 72. Porque eu tinha escola, estava no primeiro colegial, não podia transferir. Aí, quando meu irmão, em janeiro, veio para o Guarani, o Bo. Não, vamos para o Guarani, não vai para a Ponte Preta, não, vamos para o Guarani. Eu vim, fiz um teste, demorei um pouco para ser aprovado, fiquei até mais por conta do meu irmão, que era profissional, e eu estava como médio volante, né? E não consegui jogar, não conseguia acompanhar os meninos, os caras, o Guarani treinava, naquela época o amador já treinava em 2 períodos, era um concentração, os moleques fortes pra caramba, e eu me ralinho. Aí teve um jogo em Dayatuba, um jogo final, um jogo treino, para ver quem ia ficar, quem não ia, porque iam começar as aulas. Faltou um zagueiro, o quarto zagueiro. E o Ladeira, na época, o treinador, me chamou no ônibus, indo de Campinas em Dayatuba. Estevam, você já jogou de zagueiro? Eu falei, joguei um dia lá em Cafelândia, porque faltou por você. Foi a minha redenção, cara. Eu fiz 45 minutos, parecia que foi, acho que, o melhor jogo da minha vida. Chegou no intervalo, caiu o mundo, Marcelo. Caiu o mundo, Maurício. O mundo desagou, encheu o campo, encheu o vestiário. Vamos embora, volta, acabou. E o primeiro tempo meu ali foi o que me contratou. Daí eu comecei, fiquei 2 anos na base do Guarani. 74 subi profissional, depois da Copa São Paulo. E aí estreiei no profissional, começou a minha vida. Pô, que legal. E a semana passada eu falei aqui com um dos maiores zagueiros que eu vi, né, o Oscar Bernardi. Ele também citou o Mário Juliato na Ponte Preta, né? E que falou para ele: você vai concentrar ali agora com a gente no profissional, que semana que vem, o próximo jogo você é que vai entrar jogando. E sabe contra quem era? Contra o Santos, ele falou. O Santos, eu estava assistindo essa live de você. Eu vi ele falando isso, que ele concentrou por concentrar. Aí na concentração o seu Mário chamou e falou: prepara que você vai jogar. Mas o Pelé esse dia acabou não jogando, né? Isso. Eu e o Oscar somos contemporâneos, apesar do Oscar ser 2 anos mais velho do que eu. Nós começamos no juvenil junto. Aquele tempo era juvenil A e juvenil B. Em 73 ele jogou no juvenil A, 72, e eu no B. 73 eu subi para o A e ele permaneceu no juvenil A. Nós jogamos junto. Eram as 2 promessas de Campinas. E ele 2 anos mais velho que eu. E ele estreou no jogo contra o Santos. Eu estava lá no Moisés do Caré. A gente vinha, molecada, vinha assistir, não pagava. Entrava com a carteirinha do Guarani lá de graça. Então, eu assisti esse jogo, a estreia do Oscar. Ali começou a me dar um negócio. Falei, pô... E eu e o Oscar, nós disputamos muito tempo, assim, né? Fomos lá na Ponte. E eu assisti esse jogo ao vivo lá, que ele falou. Falei, pô, mas será que eu não vou logo? Eu preciso estrear também. E alguns meses depois, eu tive a mesma chance que ele. Estreiei com 17 anos e meio. O Oscar já tinha 19, né? Contra o Santos, mas aqui no Pacaembu.
Só que aí estava o Pelé, né? Aí já era outra. E aí tava, ó, mandar um abraço aqui pro Gilson Kleina, que tá com a gente aí também, teu treinador também, hein? Um abraço para o Gilson. Gente boa pra caramba. Ô, ô, Como está com o celular virado, eu não estou conseguindo acompanhar muito o pessoal, o que está entrando. Viu? eu tô virando a cabeça aqui, mas tá dando para ver aqui. Ô, Estevam, e aí, como é que foi esse jogo contra o Pelé? Conta um pouquinho pra gente. Então, era o jogo no domingo, no Pacaembu. Já era mais ou menos que final de campeonato, já tinha o Guarani, já não tinha muitas pretensões, né? O que aconteceu? Naquele tempo, eu costumo falar o seguinte: jogar contra o Pelé e contra o Santos era um terremoto, né? Porque existe uma diferença muito grande Ó, tem entre uma foto aí, você. você com o Pelé aí. Esse é o jogo do Pacaembu? Não, não é. Esse jogo de Campinas. Esse é de Campinas. Esse é um segundo jogo. Inclusive, esse jogo eu fui expulso no segundo tempo da partida. Eu não fiquei até o final. Mas naquele tempo, jogar contra o Santos, contra o Pelé era um negócio louco, porque existia uma diferença enorme que não existe hoje entre os grandes clubes e os clubes do interior. O cara É, para vir do Guarani para o Corinthians, para o São Paulo, Palmeiras, era uma loucura. Hoje não, qualquer atleta do interior, da Ferroviária, do Botafogo de Ribeirão Preto, que dá um chute, o modo de dizer do futebol, que joga um pouquinho, automaticamente já é contratado. Então, a diferença é tão grande entre os ídolos de hoje, do Neymar, por exemplo, vamos falar os ídolos brasileiros, com o próprio Pelé. Hoje qualquer garoto, né, o meu filho de 15 anos sabe tudo sobre o Neymar. De vez em quando ele vê o uhum. pai, você sabia que o Neymar fez isso, fez aquilo? Não, eu não sei, eu não estou sabendo. Naquele tempo, não. Você sabia uma notícia do Pelé, meu, via só por. E no sábado, eu sei que todo mundo vazou. O pessoal, ninguém, um machucou, o outro teve dor de barriga, era assim. E aí o seu Zé Duarte, na época, me chamou no sábado e falou, Estevão, teu jogo amanhã eu estou propenso a por você, porque o Amaral vai fazer um teste e tal. O Amaral fez o teste no treinamento de sábado e não passou. Terminou o treino, ele me chamou. Né? Ele chamava de Leão. Falei, o apelido é Leão. Falou, Leão, você vai para o jogo amanhã, vai para a arena. Eu falei, pelo amor de Deus. Quase nem dormi. E eu tinha um amigo em Campinas, o Brasil de Oliveira, um jornalista muito famoso em Campinas. E o Brasa era Aham. correspondente do Estadão, aqui de São Paulo, e o Brasa escrevia, acho que no Correio Popular, não sei se era o Correio Diário do Povo de Campinas. E o filho da mãe, rapaz, ele pôs uma foto minha e do Pelé na página do maior jornal de Campinas, Estevão versus Pelé. Eu desci para tomar café, 8h30, 9 horas da manhã. A hora que eu vi o jornal, peguei o que eu li, uma foto minha do Pelé. O cara era amigo, né? Parceiro. Falei, mas foi uma loucura, né? Porque é uma emoção. É como eu falei, existia uma distância muito grande, né? Entre os grandes ídolos, Pelé, Rivelino, Ademir da Guia, Tostão, esses caras já era um negócio muito louco. E aí viemos para Campinas, quando viemos para São Paulo, entramos, né, o vestiário do Pacaembu era aqui na frente do estádio ainda, não era lá no Uhum. Tobogã. A hora que nós Uhum. entramos, fomos fazer um reconhecimento do gramado, tinha uma esquerda muito famoso no Guarani, na época, o Alfredo, um canhoto, veio do Botafogo de Ribeirão Preto, jogava muito. E ele não ia jogar esse dia. Mas ele veio, porque todo mundo queria ver o Pelé. Entramos no meio do gramado e ele, e aí, Estevão, tá bem? Falei, tô bem, Fredão, legal. Não, pô, fica tranquilo, nós confiamos em você está muito bem. Só faz uma coisa, toma cuidado com o Negão, porque ele faz assim que ele vem com a bola, ele faz que perde, ele adianta a bola e quebra a perna do zagueiro. Olha, eu com 17 anos de falei, como é que é, Alfredo? Não, mas você, cuidado, que ele adianta, faz que perde a bola e quebra a perna. Eu falei, o Palé tinha quebrado a perna de um alemão, de um cara que tinha partido no meio, e tinha quebrado o joelho na época do Procópio, lá no Mineirão, jogo Cruzeiro e É. Santos, anos atrás. Então ele pegou, pô. Aí eu falei, nossa, mas foi legal, foi um jogo, tem a camisa dele até hoje, que eu ganhei. Joguei bem, perdemos só de 2-0, né? Foi ótimo, não tem problema. Saímos contentes com 2-0, tá bom, no Pacaembu. O time dos caras era Serras, Carlos Alberto,
Ramos Delgado, Clodoaldo, Pelé, Edu. Olha o time dos caras. Não era brincadeira, não. E para pegar a camisa dele, não tava um monte dos teus companheiros também estavam querendo pegar a camisa? Você foi lá? Como é que foi isso? Essa Não, mas não conversa deu com ele? tempo. Não, mas não deu tempo. Depois dos 40 minutos, eu comecei a marcar ele. Comecei a ficar, eu já morto, né? Estava entregue no campo, mas. E ele, no fim, ele estava até me orientando, me dando umas dicas. Faz isso, faz a hora, não faz isso. A hora que eu estou olhando o juiz e estou do lado dele. Eu li, depois que eu vi que era 44, 45, eu pulei, abracei, falei, dá a camisa para mim. Aí ele já tirou lá. Os caras quiseram chegar, eu já estava com ela na mão. Não teve acordo, né? Não teve. Estevam, e do Guarani, quantos anos você ficou no profissional lá? Então, no Guarani, ao todo, nessa primeira passagem minha, foram 5 anos. 2 anos na base, né? E 3 anos no profissional. Só que eu estreiei isso que eu estou falando é 74. 75 eu pré-convocado por uma seleção brasileira de novos. Um domingo de folga eu fui para Pouso Alegre, para a Borda da Mata, melhor dizendo, jogar em Pouso Alegre para um time da Borda da Mata aqui no sul de Minas. Um jogo de domingo, um jogo lá que os caras pagavam, eu e mais uma turma, e eu fraturei a perna às 4 horas da tarde, lá no jogo a tíbia. Nossa! Jogo amador, campeonato amador. E tipo 9 horas da noite, né? No domingo, o Fantástico, eles não sabiam, porque aquele tempo a informação não era essa velocidade de hoje. Né? Às 9 horas da noite, no Fantástico, a CBD divulgou a lista dos convocados para o pré-olímpico de Montreal de 76, né? Foi às Olimpíadas de Montreal. Né? E a zaga era eu e o Edinho, do Fluminense. Eles não sabiam que eu tinha quebrado a perna pelada. Quer dizer, foi uma perda muito grande. Aí eu fiquei 1 ano afastado praticamente do Guarani e depois eu voltei no ano de 76, fiquei mais 6 meses lá. Aí eles me venderam para minha redenção. Pelo Quinjaú fiz um campeonato paulista maravilhoso, né? Aí já com 21 anos, fiz um campeonato sensacional, fui convocado para uma seleção paulista, que todo ano, seleção do interior que ia para a Coreia disputar um torneio lá, e eu fui convocado, fui para essa seleção, depois ficamos excursionando pela Europa, pela Ásia, fiquei 70 dias fora, e nessa própria viagem nós estávamos em Bardolino, no interior da Itália, chegou o telefonema, o São Paulo havia me contratado. Aí, naquele dia seguinte, a seleção ia para o Oriente Médio, ficar mais uns 25 dias, mas eu voltei, porque o São Paulo havia me contratado, estava começando o Campeonato Brasileiro de 77 e eles precisavam que eu viesse. Foi muito legal, foi muito bacana. Estevam, tem uma pergunta aqui do Klaus, que ele até falou assim, Estevam, quantos gols você fez na carreira? Você tem essa conta? Eu tenho, acho que uns 999, faltou um para... De vez em quando eu faço umas postagens no Face, no Instagram, eu boto algum golzinho meu que eu acho, eu falo, esse é o 999, faltou 1.000 para igualar o Pelé. Eu fiz muito poucos gols, Maurício, eu nunca fui, eu fui fazendo uma alta análise, né? Eu fui, pelo menos no meu critério, um excelente cabeceador, eu fui um zagueiro. Talvez um dos pontos mais fortes meus era o jogo aéreo. Mas o jogo aéreo defensivo. Né? A bola ofensiva eu nunca tive. Cabeceava bem, mas não tinha muito tempo da bola, não chegava bem. Por nós tivemos zagueiros, por exemplo. Teve no Palmeiras o Wagner Bacharel, o cara que faleceu. O Wagner chegou no jogo, fez 3 gols a bola ofensiva. Tem a cara que tem zagueiros que vão cá. Mas eu devo ter feito, talvez, se fiz 15 gols, foi muito ao longo do meu... Luiz Pereira mesmo era um cara, o zagueiro que fazia gol, né? Só que o Luiz Pereira fazia embaixo, né? O Luiz Pereira cabeceava muito mal. Inclusive a bola defensiva do Luiz, e o Luiz é bem mais alto que eu.
Eu tenho 1,80 m, agora diminuiu um pouquinho, mas o Luiz Pereira devia ter, na época de jogar, eu jogava com 1,80 m, o Luiz devia jogar com 1,84 m, mas o Luiz era péssimo no jogo defensivo, diferente do Oscar. O Oscar era um cavalo atrás também, né? Mas o Oscar também não foi muito de fazer gol, não era um artilheiro. A defensiva do Fazia, Oscar era muito boa. de vez em quando ele fazia um. Eu lembro de eu lembro de um dele contra o Palmeiras no Pacaembu. Até a gente citou aqui na live, né, naqueles 4-4, um jogo fantástico. Ele fez um belo gol de cabeça. Fez um também contra o Corinthians. Ele fez, mas Finalzinho. não era muito a marca dele. Não era um cara que era bem artilheiro, como zagueiro, como o Luiz Pereira. Né? O Luiz Pereira é zagueiro, o Wagner, que eu falei para você, o Wagner Bacharel, alguns jogadores que quando vão para a área adversária, a bola sobra, né? Tá sempre fazendo gol. Eu se fiz uns 15 gols em 21 anos, foi muito. Fiz alguns decisivos no Bahia. Por exemplo, no próprio São Paulo, no São Paulo eu fiz acho que um gol só. Em Você 3 lembra anos desse e pouco gol? de São Paulo. Lembro, foi um gol em Piracicaba. Nós ganhamos do 15, acho que de virada, 2-1. Eu fiz o gol do empate. Sobrou na área, eu dei uma paulada, né? E bola bem da pequena área. O lugar que talvez eu tenha feito mais gols, talvez foi no Bahia, 85, 86. Eu fiz uns 5, 6 gols no Bahia. Bahia eu tive boa sorte para gols. Pô, eu vou te falar, hein? Se bobear, eu tava nesse jogo aí em Piracicaba, quando o São Paulo, nesse gol teu aí, que meu pai uma vez levou eu, meus irmãos, minha mãe, para Piracicaba, para almoçar na estrada e ver o jogo. E É foi mesmo? nessa época, porque na volta, deixa eu tomar uma água aqui. Na volta desse jogo, a gente parou no restaurante, acho que no Lago Azul, né? E o São Paulo costumava parar lá. E na época era o Minelli, o técnico. Eu acho É que o foi Minério. nesse. É Talvez o tenha Minério. sido nesse dia, hein? Foi 2-1. Eu fiz um gol. Foi no domingo à tarde. Domingo à tarde. Ô, Estevam, é isso aí, foi domingo à tarde esse jogo. Doutor Chan 18 tá falando, eu tô deitando aqui para ler, ó. Cleverson Eduardo tá na live, tá falando sucesso sempre, professor. Tem Ah, bastante. um abraço para todo mundo. Dr. Chan é meu vizinho aqui, Ele dentista. tá, ele tá falando, conta a história do Pelé, tu já contou aqui a história marcando o Pelé, essa foi boa mesmo. O Estevam é bom no futebol, o Klaus está falando. Bom, tem O que muita ele. gente entrando. Oi, Estevam. É. Não, pode falar. Pode. Pô, uma pena que eu Ah, não estou conseguindo rodar o meu aqui, tá? O meu tá e, travado, o meu pessoal. e eu ia falar o seguinte, que o Dr. Chan está falando aqui, ó. Professor Estevam tem uma foto na carteira onde mostra marcando o Pelé. Serve como. Eu lembro de uma foto que você tem daquele futebol cards. Você me mostrou É uma vez dentro essa. da tua carteira. Não, mas É pelo essa que o São Chan. Paulo. É essa que o Chan está falando. É essa. Não. O que ele está falando é do futebol card. É Isso. essa que você falou. O que o Chan está falando é do. Foi uma foto desse jogo do Pacaembu. É um lance, foi uma foto, talvez esteja a foto mais bonita que eu tenha, certo, aqui na minha casa, em toda a decoração na sala de TV, são todos. É uma eu e ele disputando um lance, é muito legal, uma foto muito bacana. Mas o que ele está falando é de algumas histórias que tem nesse próprio jogo, né? Primeiro tempo eu dei uma chegada no Pelé por trás assim, lá no gol do fundo do Pacaembu. Cheguei por trás, peguei bola e bolinho. Ele virou a bola lá para frente, ele falou: garoto, vai devagar, você não sabe bater, hein? Falei: não, sim, senhor, tá certo. Sim, sim. É, depois teve um lance no segundo tempo, já com 40 minutos do segundo tempo, mais ou menos. Estava 2-0 já para o Santos, nós morto. O Guarani foi com time misto. Falei para você, um monte de cara vazou, meus caras, ninguém queria pegar o Pelé. Aí o Carlos Alberto Torres foi no fundo, no gol de entrada aqui do Pacaembu, e cruzou no segundo pau. Eu subi, ele veio por trás de mim, tum! Pô, 1,70 m, passou de mim, que nem aquele gol contra a Itália, meteu lá na forquilha. O goleiro nosso, não sei se era o Tobias ou o Sérgio Gomes, foi de ponta de dedo, espalmou para escanteio. Eu fiquei puto, né? Porque eu não conseguia pegar, ele viu que acho que eu estava triste. Ele pegou e falou: garoto,
Eu olhei para ele e falou: quando a bola estiver na linha de fundo, não fica olhando só a bola. Olha a bola e olha o atacante onde está. Aí você divide. Por isso que você não chegou. Eu falei: obrigado, obrigado. O senhor está certo, o senhor está certo. É essa a história, talvez, que ele queria que contasse, mas foi. Ô, Estevam, tem o Rodrigo Vinícius aqui, eu vou tentar ler aqui. Ó. Como você vê a formação de treinador no Brasil? Eu fiz o curso Citrefesp, Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo, com o professor José Teixeira e o Nogueira. Agora os cursos CBF. Acho que é isso que ele está querendo dizer aqui. Como que você vê os cursos da CBF, Estevam? Olha, primeiro, o primeiro curso, os cursos, né, que são dois, em maio e novembro, do Citrifesp. Eu, aliás, sou vice-presidente do Citrifesp. Já fui diretor, já fui conselheiro, hoje estou sendo vice-presidente. O presidente é o Emílio. E os cursos do Citrifesp são excelentes, cara. São uma semana, de segunda a sexta, geralmente, mas são cursos maravilhosos. Grandes treinadores já fizeram, já ministraram aulas. Eu já fiz desde aulas teóricas, tudo que você pode imaginar, eu já fiz de aula do lado psicológico, parte tática, motivacional. Uma semana cheia de treinamento, ou seja, fiz aulas práticas, foi muito bacana. São cursos excelentes. E os cursos da CBF, eu não fiz porque eu recebi há 2 anos atrás a licença Pro, né, que é a máxima. Quem tinha acima de 60 anos e quem tem tantos anos na Série A do brasileiro, nós fomos agraciados com essa licença, é a licença top. Mas os cursos da CBF, pelo que eu sei, hoje mesmo conversava com o meu treinador, o Renan, e ele falava de cursos que ele fez na CBF, curso de gestão, cursos técnicos. Os cursos são muito bons, apesar que existem as reclamações que são muito caros, né? A licença Pro, a licença A, a licença B, são caros, talvez desproporcional para o nível de treinadores que estão começando. Mas eu vejo com bons olhos. Existe uma preparação muito grande. E é muito legal, porque enquanto eu falo isso aí, todas as lives minhas, enquanto nós no Brasil ficamos nos debruçando no sucesso, aliado às brigas, às trairagens de um com os outros, os europeus, eles estudaram, né? Eles estudaram atrás, eles procuraram. Eu tive um probleminha aí que eu sumi da tela aqui, não sei se você está me vendo. Não, eu acho que você você tocou na tela aí, deve ter invertido. Estou só te ouvindo. Ué, precisa ver o que eu faço aqui, que eu não tô, não tô Você me... toca na tela de novo, aí vê o que você. Tô tocando, mas não tá dando resultado, não. Vixe, Maria, Peraí. piorou. Eu acho que é É, na. Não tem duas setinhas aí? Vê se você acha. Tem duas setinhas, uma que para um lado, outra para o outro. Clica nela. Aí, voltou. voltou. Pô, ainda bem que eu tenho um instrutor técnico do outro lado, né? Senão, Isso aí aprendi com a minha filha também, pô. é. Então, o que eu estava falando mesmo? Até me fugiu aqui um pouco. Dos cursos, Do, dos mas é cursos. isso. E enquanto nós ficamos aí, os europeus progrediram, os portugueses criaram sindicatos fortes, criaram cursos, a literatura deles cresceu, eles escreveram, e nós ficamos assim. Felizmente, hoje, os nossos cursos são bons. Eu acho que essa nova geração que vem vindo aí, ela está podendo ser premiada, ser agraciada com esses cursos, né? que, que eu acho que são excelentes. Primeiro, você tem que ter a experiência, eu acho importante para o treinador você ter a experiência, você ter a vivência, mas muito importante também você ter a ciência, você ter a literatura, você se preparar, você estudar, principalmente numa coisa importantíssima. Eu conversava hoje com o meu treinador, com o próprio Renan, à tarde, sobre isso aí, que é a gestão de pessoas, né? O treinador hoje nada mais é do que um gestor de pessoas. Então,
você tem que cuidar dos seus atletas, dos seus dirigentes, você tem que cuidar da imprensa, você tem que cuidar da própria comissão técnica sua, que existem divergências enormes, e, né, sem contar das redes do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp de torcidas uniformizadas. Então, se o cara não souber gerir bem isso, controlar bem, ele acaba sucumbindo. E você ainda nesse cargo que você está aí de coordenador, acho que até é mais essa parte até, né, Estevam? É você que tem que controlar isso tudo e passar para o treinador o que ele deve fazer, né? Eu acho que é mais uma gerência aí que você está, né? Até porque quando você é o treinador, é a sua cabeça, você erra, acerta, tudo bem, não tem problema. Mas quando você tá nessa função minha, é uma função, claro que a palavra final é do treinador, mas você tem que preparar o terreno para ele, você tem que estar atento com os atletas, você tem que estar atento com a própria diretoria, com a própria comissão técnica, e dando dicas, né? Então, é muito importante. É uma função que desgasta menos, né? Porque você não está na linha de frente da situação, mas eu estou muito feliz, eu estou satisfeito de estar executando esse trabalho. O Fernando Richter está aqui, esse menino é um grande goleiro, eu joguei uma bolinha com ele várias vezes, amigão nosso do Flávio Prado, ele está falando aqui que outro dia ouviu uma história sua com o Flávio Prado e ele morreu de rir na Jovem Pan com você, que você é uma figuraça. Fernando é gente boa, um abraço para ele. Aproveitar a pergunta aqui do Rosenberg, Estevam, porque você dirigiu vários clubes, inclusive alguns grandes. Ele está perguntando o que faltou para você se manter por mais tempo naquela lista dos chamados técnicos top. Olha, eu acho que o que faltou na realidade foi talvez o que esteja sobrando hoje para essa nova geração, que chama-se direção de carreira, direcionamento de carreira. Então, eu costumo falar que nos melhores momentos meus, se nós buscarmos, eu tive passagens excelentes pelo Guarani, pela Ponte Preta, pela Portuguesa, pelo São Caetano, pelo Barueri, então nem se fala. Tive minha passagem marcante em 2009, fiz um time aí que era uma seleção, jogou no palco com todos os grandes aí do Brasileirão e ganhou 4 do Atlético, 3 do Inter, coisa assim. Mas eu acho que hoje está sobrando. Hoje o treinador, inclusive, essa jovem guarda está se precavendo mais. E talvez nos melhores momentos meus, Palmeiras e Botafogo, eu não soube tirar proveito disso. O que é tirar proveito? É você dirigir, esperar, não aceitar qualquer proposta, não ir para qualquer lugar, mesmo que o dinheiro seja bom ou fosse bom, me preservar, não, deixa passar, depois na sequência eu assumo. O Vanderlei Luxemburgo teve esse mesmo problema. Com todo o nome que o Vanderlei tem, quando ele voltou da China, ele acabou se queimando. Que ele foi para lá, foi para cá, antes de ir também, ele foi para o Cruzeiro, aí veio para o Fluminense, Flamengo, não sei. Ou seja, começou a dirigir 3 clubes no ano, o que não é normal. Tem hora que para o treinador é mais importante ele ficar em casa, sabe? Ele ficar em casa. Se ele tiver, principalmente se tiver condições financeiras, e eu na época tinha, tranquilo, ele tinha que ter escolhido melhor, não, falado um não, agora não vou fazer. Hoje, de uns tempos, e quem começou isso foi o Tite. O Tite foi o primeiro cara a começar a negar os clubes. Tite, eu lembro que aparecia propostas para mim, o Tite não quis ir. Time médio que eu falo intermediário, Bahia, Vitória, Sport, são times grandes, mas não os grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Não. O Tite não aceitou. Tal. Tanto que quando ele saiu do Inter, que ele foi campeão sul-americano, ele ficou um ano parado, acho que do Inter ou do Grêmio. Ele ficou acho que um ano parado. Do Inter mesmo, não foi? Eu não lembro. Ele ficou um ano em casa. Ele ficou um ano em casa, parado. Aí ele foi para o Al-Ahly dos Emirados e veio para o Corinthians. Quer dizer, ele recebeu no mínimo umas 10 propostas nesse inteirinho. Não aceitou.
chama-se direcionamento de carreira. Mas, mas nunca é tarde para nada, tem que ter É tranquilidade. aprendizado, né? Deixa eu Aprendizado. aproveitar uma pergunta aqui também, ainda voltando na tua época de São Paulo, de jogador, qual foi a gente estava falando do Pelé, o Pelé não conta, né? Marcar o Pelé. Agora, qual foi a maior dificuldade que você teve para marcar aquele cara que você fala, esse cara me deu trabalho demais? Olha, eu tive vários jogadores centroavantes na época, inclusive um que era, talvez não tenha sido o melhor, mas era o mais difícil de marcar pela própria característica dele. Eu tive a felicidade de jogar com ele no São Paulo e marquei ele muito, que é o Serginho. Serginho Chulapa. Serginho maluco, todos nós sabemos. Era um negócio louco para marcar esse cara, porque você não sabia a reação dele, tanto técnica como explosiva. Então, foi um jogador de muita dificuldade para marcar. Eu tive grandes jogadores que eu marquei, por exemplo, Roberto Dinamite, próprio César do Palmeiras, né? César centroavante, eu peguei ele no Ju, fim de carreira. Juari? Juari, falo, pô, eu estava esquecendo Juari. O Juari nos anos, final dos anos 77, 8, 9, foi o grande tormento do São Paulo. Nós tomamos 3, inclusive até Quatro. hoje, passa de vez em quando aquele gol que ele vai no pau da bandeira, fica fazendo a rodinha, foi em cima de mim. Nós perdemos uma vez de 3, uma vez de 3, uma vez de 4. O São Paulo ganhava de todo mundo, cara. Todo mundo nós encaixávamos, o Minelli, o treinador, encaixava a marcação em cima do Corinthians, em cima do Palmeiras, do Flamengo. Chegava com o Santos, aquela molecada deles, Nilton Batata, Juari, João Paulo, Ailton Lira, Pita. Pita. A gente não achava os caras, meu. Talvez o Juari. Você lembrou bem. Tenha sido o cara que mais me infernizou, viu? Desse Eu também era tamanhozinho, né? menino. Pequenininho. Eu era molequinho, mas estava nesses dois aí, nesses 3-0 e nos 4-1. Estevam, aí ainda agora para jogando futebol, você foi campeão pelo esporte. E aquela polêmica da taça das bolinhas, isso aí enche até hoje. Para você, o esporte é campeão, lógico, né? Não é para mim, Maurício, não é para mim. É para o direito. Direito. Nós aqui no Brasil temos manias de. O grande problema do brasileiro é que nós questionamos o direito, cara. Nós queremos ultrapassar o sinal vermelho e falar que estamos certos. Regulamento, né? O regulamento, tem um sinal vermelho, você não pode passar. Espera amarelar, quando ficar verde, você passa. Não, eu vou passar no vermelho ou no amarelo, porque eu tenho. E acho que dá certo. O regulamento foi feito, foi assinado pelos 32 clubes. O Flamengo e o Inter não aceitaram, brigaram 30 anos na justiça, perderam em todas as instâncias, primeira, segunda, no Superior Tribunal, no Supremo, perderam em todos os lugares. E ainda os caras falam que são campeões. Campeão não sei de onde. Campeão do quê? Se eu que levantei a taça das bolinhas, eu que levantei ela, fui o capitão. Bobagem isso aí. Estevam, aí você teve passagem também por clubes fora do Brasil como treinador, né? Você foi Arábia? Você foi no... Eu tive duas passagens como treinador. Fora, não muito longas, né? Uma de, acho que 8 meses, e na Arábia 6 meses. Eu tive no Líbano em 2002, Beirute, um dos lugares mais lindos do mundo. O dia que você puder ir para Beirute, dá 3 horas e meia de Paris, é o lugar mais perto do Oriente da Europa, um pulinho, um voozinho de 3 horas e pouco. Olympique de Beirute, um time novo na época, mas de um milionário lá que levou a gente, levou uma comissão. Nós trouxemos o time para o Brasil, ficamos 40 dias aqui, com 45 pessoas na delegação, só hotel 5 estrelas, Campinas, São Paulo e Curitiba, ver se o cara tinha dinheiro ou não. Só que o futebol do Líbano era, e deve ser ainda, semi-profissional, né? A liga bem simples, tinha bons jogadores. E depois eu tive, em 2008, no Al Ittihad de Jeddah, da Arábia Saudita, disputando a Liga Saudita e
e a Liga lá do Oriente. Esse time que está o Cariri hoje, né, o Al Ittihad. Foram duas passagens muito legais, financeiramente muito boas, como experiência de vida, né, como experiência de cultura muito legal. E eu ainda não perdi a expectativa e a esperança de dar mais uma saída do Brasil, sabe? Eu penso nisso, batalho para isso, né? Estou sempre buscando. Hoje mesmo falei com um amigo empresário, mandei um currículo para ele e tal, porque além do lado financeiro ser muito bom, é muito gratificante, né? A cultura, outras culturas, você viver. Geralmente, quando você vai numa situação dessa, você vai num patamar de qualidade muito bom, né? Em todos os quesitos, desde financeiro, de recepção, de tratamento como pessoa. É muito legal. E nesse pensamento seu para sair, tem alguma preferência que você daria preferência para qual lugar? Europa? Não, Europa não temos condições, né? Europa a gente não consegue ir, porque a nossa licença é outra coisa do Brasil também, né? Os europeus, como o próprio Jesus veio agora aí, trabalha, entra aqui, a hora que Uhum. quiser, e nós não podemos lá. A nossa licença, mesmo a licença que eu tenho, a Pro, que é a licença top da CBF, nós não conseguimos, ela não é reconhecida na Europa. Você vê se está uma briga danada a nossa federação, que é a FBTF, né, Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, brigando com a Comebol para ver se a Comebol junto com a UEFA para ver se eles conseguem liberar. E nós não conseguimos trabalhar lá. A não ser que a gente vá para a Europa, faça o curso, se fizer o curso da UEFA, mas aí é difícil. Eles podem vir aqui, nós não podemos ir lá. Pô, que legal. Bom, ô, Estevam, a gente vai ter que marcar mais para frente uma nova live aí, porque eu sei que tem muito ainda que a gente falar. Queria ainda falar sobre Ponte Preta e Guarani, treinar esses dois clubes. Você foi treinador dos dois, algumas vezes, né? É, você foi mais feliz onde? Olha, é difícil falar onde eu fui mais feliz, né? Porque a minha passagem no Guarani, da primeira passagem como jogador, depois como treinador, foram quase 9 anos entre as duas passagens. 5 anos e pouco como jogador, depois voltei e fiquei mais 3 anos e tanto como treinador. Treinador da base, de todas as categorias, sub-15, 17, 20 aspirantes, auxiliar do profissional e técnico do profissional. O Guarani foi o meu berço, né? O Guarani me abriu as portas, me levou, me lançou, me criou, me deu comida, me deu corpo e alma. E fiz um trabalho como treinador, assumi em 99, no lugar do Vadão, quando ele saiu, eu era auxiliar e assumi. E eu fiz um trabalho no Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil excepcional. Lancei vários jogadores, eu talvez tenha sido o treinador que tenha lançado mais jogadores no qualitativo com o quantitativo. Lancei Ricardo Berna, Rafael, lateral direito, Edu Dracena, Gonçalves, um zagueiro que jogou 10 anos na Alemanha, Alexandre, um volante pretinho que foi campeão no Santos com o Leão, Luiz Fernando Martinez, volante do Cruzeiro, do Palmeiras, Palmeiras. Elano, meia-direita. Todos esses meninos eram meus jogadores. Quando eu assumi o profissional, eu já os conhecia, pus para jogar. Então foi um outro lado legal como treinador. E eu joguei na Ponte também, 6 meses, muito pouquinho no final de carreira, quer dizer, foi uma passagem muito, muito, muito pífia como jogador, porque estava no final, joguei pouco. E como treinador na Ponte foram 3 passagens. A primeira em 2000, que eu fui campeão do interior com a Ponte, lancei vários jogadores também, o Rodrigo, ex-zagueiro de São Paulo, outros jogadores, o próprio Luiz Fabiano, eu que pus para jogar. Depois, em 2004, eu voltei, fiz uma campanha maravilhosa, né? Cheguei a liderar o Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta, liderei, aí tanto que vim para o Palmeiras, e voltei em 2005, não foi legal a passagem minha não foi boa, não, foi muito ruim. Ou seja, nos dois eu fiz trabalho, um como jogador muito, muito, muito bem no Guarani, e como treinador, talvez na Ponte Preta eu tenha me sobressaído melhor.
Eu te perguntei isso porque é muito difícil. O cara que consegue dirigir Inter e Grêmio e depois Ponte Preta e Guarani, e ter o carinho das duas torcidas, tem que ser bom, hein? E você sabe que em Campinas são poucos treinadores que tiveram. Eu lembro do Zé Duarte, lembro do Vadão, que faleceu, que nos deixou agora. Quem mais? Acho que o Cilinho teve a passagem muito pequena no Guarani, mas teve. São poucos treinadores que conseguem, porque a rivalidade é muito grande, né? Eu lembro que quando eu saí do Guarani em 99, em 2000 eu fui para a Ponte. E o vice-presidente era o Marcos Eberlin, é o que mandava no futebol. Eu tinha uma Blaze verde, na época, Blaze. Putz. Uma Blaze verde. Eu cheguei, ó, que ele conversou comigo por telefone. Eu estava aqui em São Paulo. Ele falou: Estevão, você vem para cá? Eu fui e tal, acertei o contrato com ele no hotel. E ele não viu o meu carro, que estava na garagem. Eu vim embora para São Paulo, me apresentei na segunda-feira, tipo assim. Quando eu voltei, que ele viu o carro, falou: Não, não, com esse carro verde você não vai trocar aqui agora, troca esse carro. Rapaz, deu acho que uns 20, devo ter uns 20 dias, eu tive que comprar uma outra Blaze, uma preta, porque a verde, aqui na Ponte Preta, que essa Blaze não. Ô, Estevam, você já teve a oportunidade de conversar, bater um papo com o Zé Boquinha? Zé Boquinha, já conversei. Já É, conversei. Tem uma figura, é um artista. o Zé Boquinha é muito amigo meu, eu adoro o Zé. E vocês têm o mesmo timbre de voz. Eu falei, um dia eu quero. O meu sonho é fazer um programa com os dois. Vocês têm histórias maravilhosas, os dois adoram contar histórias. E é igualzinho. Se vocês estiverem na rádio, e não estão vendo a imagem de vocês, ninguém não vai saber quem é quem ali. E anota isso que eu estou te falando. Nós vamos fazer um programa ainda com o Zé Boquinha, José Roberto Lucas. Isso Esteban, mesmo. essa volta do futebol, para a gente terminar aí, como é que você pensa, como é que você está vendo tudo isso, esses treinamentos, esses protocolos que vocês estão seguindo, a cabeça do pessoal, como é que está para voltar o futebol? E você acha quando que volta mesmo o Campeonato Paulista? Ô Maurício, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que se tem um lugar mais seguro para um ser humano, eu acho que é a casa dele, dentro da casa dele, dentro dessa pandemia. Infelizmente, nem todos podem ficar dentro de casa, mas se tem um segundo lugar mais seguro do que a casa da gente, é um CT, um CT de futebol. Lá no Oeste, nós entramos todo dia. É oferida a temperatura. Se tiver alguém com 37 e pouco, nem entra, vai para o departamento médico. É medida através do dedo, a oxigenação. Se não tiver em 95, 96, 97 no mínimo, você não entra também. Ou em caminho. Então, primeiro já passa por isso. De 15 em 15 dias, nós já fizemos seis testes de Covid lá. Desde quando começamos a fazer os exames, as avaliações. Já o mês passado, o nosso gestor, o Sidão, marcava, ia lá, fazia. Ou seja, todo mundo é observado, todo mundo. Então, eu acho que tem que voltar rápido, claro, sem torcida, porque o desemprego no futebol está muito grande. Nós estamos falando de times grandes. Felizmente, o Sidão, que é um cara muito do bem, que é o gestor do Oeste, não mandou ninguém embora. Não mandou jogador, não mandou treinadores, comissão técnica, não mandou. Ele está fazendo das tripas o coração para poder pagar. Tá? Agora, se nós olharmos 70%, 80% dos clubes do Brasil, ninguém pagou, todo mundo desmanchou os times e mandaram embora. Eu acho que pode-se voltar assim, com todos esses protocolos, igual no Rio, no Volta Redonda, ao fim de semana, 3 jogadores ficaram fora, porque deu positivo, então não entra no jogo. Certo? Estevão, Eu acho que está ó, mais na hora que. não, não, tudo bem. É que falta agora 30 segundos para encerrar, de repente cai a conexão aqui. Eu quero te desejar muita sorte, né, no Oeste. Grande abraço para você e que você conquiste seus sonhos aí, tá bom? Saúde, Estevam. Tá, um abraço. Foi realmente um prazer participar, Maurício. Foi muito legal. E um abraço a todos aí que nos acompanharam. Desculpe não citar os nomes, porque é o celular virado. Geralmente a gente vai falando os nomes. Hoje eu não pude ver o nome de nenhum deles. Um Um abraço aí, fica com abração. Deus. Um Obrigado, hein, abraço. Estevam. Obrigado. Valeu.